Existe uma pergunta que talvez seja a mais difícil da gente responder nos dias atuais. Quem nós somos? Não quem você é no ambiente de trabalho, no Instagram, mas quem você é em sua essência, quando ninguém está olhando. Talvez a maior crise da nossa geração não seja somente depressão e ansiedade, mas talvez seja não saber quem nós somos. E as redes sociais, eu sempre coloco-as como vilã aqui, né, no canal. Mas apesar delas terem muitas coisas interessantes, elas são um reforçador dessa perca de identidade. E vocês percebem o quanto de estilos existem e vêm e voltam o tempo todo. Isso na moda, de personalidade, de tudo, a gente pode reparar como que quando um estilo é alcançado, por exemplo, as clean girls, vem um outro estilo completamente diferente, e aí você quer se encaixar nesse estilo completamente diferente do estilo que você estava vivendo. E assim é com tudo, gente, até com comportamentos. Então você não sabe mais o que que é você, o que que foi aprendido, o que que foi influenciado por alguma coisa. Essas referências que a gente vê na internet como autêntico, né, como diferente, sendo que na verdade você está perdendo a sua identidade, porque o que você está seguindo é uma identidade compartilhada por outras pessoas numa rede, e aí quando você vê, você não sabe mais qual é a sua. Tem uma parte da obra de Foucault que chama panótipo. É um modelo de controle que tem nas instituições, né? Ele fala de prisões, escolas, hospitais, geralmente é assim. Quando você está no centro desse lugar, dá a impressão de que todas as pessoas em sua volta estão te olhando, está te vigiando, mas você não consegue ver. E esse modelo de controle é muito eficiente, porque você não consegue ver quem está te vigiando, então você mesmo se vigia, porque você não sabe quando você está sendo vigiado ou não, ou se está sendo vigiado ou não. Então, como você não sabe se está sendo vigiado, você passa a vigiar você mesmo. E isso não te lembra muito as redes sociais? A gente não precisa que outra pessoa necessariamente nos critique, mas para postar uma foto, para postar um story, para falar o que a gente pensa, só de ter ideia de que alguém vai nos criticar, só de ter ideia de que alguém está nos observando, porque as redes sociais é isso, você posta e você não sabe necessariamente quem está vendo, né? Uma rede sem fronteiras, vamos dizer assim. Minha professora até trouxe um exemplo nessa aula da rede social dela, que ela falou que o perfil dela é aberto, mas quando ela posta um story, muito mais gente do que a quantidade de seguidores que ela de fato tem assiste o que ela posta. Pessoas que ela nunca viu na vida, que ela não sabe nem quem é. Então, como que a gente está sendo observado sem perceber? Como o panóptico de Foucault. Hoje o controle ele não está mais somente nas prisões, né, nas instituições que te impõem um controle, e sim na mente. A gente é controlado hoje pela mente. E podar a nossa autenticidade é mais uma dessas formas, porque a gente quer ser autêntico encaixando num padrão que é reproduzido, que é vendido nas redes como diferente, como algo muito assim. Você vai ter sua autenticidade, você vai ser super diferente, sendo que isso está tirando a sua capacidade de identificar o que de fato é a sua autenticidade, o que de fato é você. Não seguir tendências, copiar um estilo, não seja uma coisa errada, enfim. Mas o quanto desse estilo tem realmente a ver com você? Outro ponto que acaba com a nossa autenticidade, não só com a nossa autenticidade, mas com a nossa autoestima, nosso autovalor e tudo mais, é a comparação. Uma vez eu li uma frase que falava assim: a comparação é o inimigo da felicidade. E eu nunca mais esqueci essa frase e ela nunca fez tanto sentido. A gente se compara com as pessoas, a gente quer ser outra pessoa, né? A gente quer características dessa pessoa. É o jeito de andar, o jeito de falar, o jeito de sorrir. E a gente esquece que aquela pessoa tem o lugar dela no mundo, assim como você tem o seu. A gente é parte de um todo e cada característica nossa é positiva para alguma coisa. Por mais que você se sinta inadequado, por mais que você se sinta esquisito, fora dos padrões, enfim, você anula suas características que são suas, que fazem você ser quem você é, para querer ser outra pessoa, sendo que você nunca vai ser outra pessoa e outra pessoa nunca vai ser você. E essa é a mágica da vida, de sermos seres
completamente diferentes. Podemos ser semelhantes, mas nós somos diferentes. Cada um tem sua particularidade, cada um tem sua subjetividade. E quando a gente quer ser outra pessoa, a gente tira o nosso lugar no mundo. Quantas coisas você faz que só você faz? E se a gente olhar isso, a gente não faz nada, porque quantas coisas as pessoas fazem que a gente quer fazer também e a gente pensa, nossa, mas fulano já tá fazendo melhor que eu. Sendo que talvez você pode fazer igual fulano, você pode tentar chegar igual fulano, mas não vai ser, porque você não consegue imitar 100% alguém. Todas essas características que te foram atribuídas, que você escolheu para si, adquiriu para si, elas são parte da sua caminhada, da sua vida. E o quão bonito isso é. Por mais que sejam coisas ruins, talvez que você passou, né? Muitas pessoas se sentem deslocadas, insuficientes ou inadequadas, porque muitas das vezes ela ouviu na infância punições ou frases que podaram quem ela era de fato, né? E aí talvez você foi essa criança, você aprendeu que você tinha que fingir ser outra pessoa para você ser aceito, para você não ser criticado, julgado e tudo mais. E tem uma frase que fala assim: não procure provas de que existe gente melhor que você. Claro que não é com essa linguagem, né? Que existem pessoas melhores que você. Você vai encontrar. Porque existem pessoas que falam melhor que você, que dançam melhor que você, que têm mais habilidades que você, seja mais simpática, mais bonito, enfim. Mas isso não anula quem você é. Muitas das vezes você tem características admiráveis por outra pessoa, e não somente por outra pessoa, né? O importante é você admirar essas características que você tem, que são só suas, o seu jeitinho de falar, a forma que você anda, o jeito que você fala uma coisa engraçada, o que você gosta de cozinhar, sei lá. Cada um tem a sua peculiaridade, a sua característica, assim, que alguém olha e pensa, nossa, isso é tão fulano. Isso é ser autêntico. E quando você abre espaço para você ser quem você é, mesmo que você se sinta inadequado, mesmo que as outras pessoas já te puniram na infância, como eu falei anteriormente, por algum tipo de característica, né, que te fez se sentir mal e por isso você mudou esse comportamento, essa característica. Claro, né, gente, que não seja uma característica prejudicial. Eu tô falando assim, pessoas autênticas, não pessoas sem noção. Tá? Tem uma linha muito tênue aí. Quando você abre espaço para ser quem você realmente é, as pessoas que se aproximam de você, as pessoas que te amam, não vão amar o personagem que você criou para elas, mas sim a pessoa vai te amar pelo que de fato você é, na sua essência. E não tem nada mais gostoso, mais libertador que isso. Você não precisar fingir, você não precisar ficar pisando em ovos, você não precisar ficar se moldando a cada pessoa que você conhece ou se relaciona. E muitas pessoas acham que ser autêntico é ser todo diferentão, todo colorido, vestir roupas diferentes. Gente, não. Isso pode ser autenticidade, sim, se isso for a essência da pessoa, né? Se ela gostar de se vestir assim. Mas a autenticidade também está em ser tímido, em ser introspectivo, em vestir roupas que para as outras pessoas não fazem sentido, mas para você faz. Não gostar de conversar, ser mais reservado. Isso tudo faz parte da autenticidade. A gente tem muito na mente que, eu não sou autêntico porque eu não sou super diferente, eu não sou super comunicativa, eu não sou super simpático. Isso também é autenticidade, você não ser isso que você não é. Quando você entende isso, ou quando eu entendi isso, gente, eu tirei um peso dos meus ombros. Porque eu sempre fui mais tímida. Mas não tímida com as pessoas do meu convívio, né? Mais tímida nos lugares que eu tô pra conversar, iniciar um assunto com uma pessoa. Eu sou mais reservada. Mas em alguns momentos, com minhas amigas, com as pessoas muito próximas a mim, eu sou super divertida, eu sou super brincalhona, eu sou super várias coisas. E muitos momentos eu ficava assim, gente, mas por que que eu não sou tão extrovertida e brincalhona e engraçada com as pessoas fora do meu vínculo? Até tem uma amiga que ela é super extrovertida, gente. Ela, assim, ela conversa com todo mundo, ela brinca com todo mundo, ela é super, assim, da galera. E eu sou zero da galera. E aí, quando a gente saía, eu lembro que a gente ia em festinha, assim, ou então até nos lugares que tava tendo algum evento legal que a gente ia, ela conversava com todo mundo, ela assim, e eu assim, ó, eu não conseguia
ser igual a ela, porque eu não sou ela, e ela tem esse charme, ela tem essa característica dela, assim como eu tenho a minha de ser mais reservada. E em muitos momentos eu passei por essas questões de questionar minha autenticidade, em questionar a minha personalidade, por que que eu era assim e não de outra forma, se eu podia melhorar. E aí eu percebi também que, assim, claro que conviver com ela me ajudou a adquirir algumas habilidades, né, me comunicar mais, ser mais aberta e tudo mais. Mas eu aprendi a não me forçar a ser assim. Se eu estiver num lugar e eu estiver à vontade para me abrir, à vontade para falar, rir, brincar e ser quem eu sou com as pessoas que eu tenho mais intimidade, eu vou fazer. Se não, tudo bem também eu ficar na minha, ser introspectiva, eu ser mais tímida, enfim. Outro ponto também que eu tinha muita dificuldade quando eu entrei no curso de psicologia, gente, é um curso super cansativo mentalmente. Por isso que quando a gente entra na faculdade, a primeira coisa que os professores falam é: façam terapia. Não me vejo fazendo nada diferente disso, eu amo estudar psicologia, eu realmente vivo isso, mas é muito cansativo. Então, tinha dias, principalmente quando eu estava estagiando nos atendimentos, é claro que com a maturidade você vai melhorando, né? Você vai adquirindo habilidades para lidar melhor com esse cansaço. Mas eu tinha um cansaço. É um cansaço, gente, mental, um cansaço de eu chegar em casa e eu não conseguir conversar com ninguém, eu não querer, assim. Aí na época eu tava tendo um relacionamento que a pessoa era super na galera. De sair numa sexta-feira e ficar em bar e encontrar a galera e se divertir dessa forma e tudo mais. E eu completamente diferente, principalmente na fase que eu estava vivendo. Durante muito tempo eu me culpava, porque eu não me divertia sendo tão nova, não me divertia, né, da forma que as pessoas se divertiam ali. Acabou que esse relacionamento não deu certo por N motivos, mas um desses motivos foi isso. E olha a importância da gente reconhecer o nosso lugar. Em vez de me julgar, em vez de falar, nossa, mas por que que eu não consigo e tal, eu entendia, eu falava, olha, Thaís, tudo bem. Sabe, eu te respeito. Eu acho que é isso que é importante, é você se reconhecer e se respeitar, respeitar as suas características. Por mais que as pessoas que você se relaciona, aqui eu trouxe um exemplo de relacionamento amoroso, mas pode ser em amizade, igual eu trouxe o exemplo da Isabela também. Isso não impede que a gente saia, mas cada um com seus limites, cada um com a forma de ser. E ninguém julga ninguém. E se a pessoa não respeitar você, não respeitar os seus limites, não respeitar quem você é e as suas características, ela não serve para estar na sua vida. Ser autêntico tá muito além de roupas, como eu disse, muito além de moda, muito além disso tudo, gente. Ser autêntico é quando as suas características, seu jeito de se portar, de se sentir, de se vestir também, estão de acordo com quem você de fato é. Com o que você gosta, com o que você não gosta, os lugares que você frequenta, o que você consome. Se você se perdeu em algum momento, porque a gente pode se perder também depois de relacionamentos, depois de fases da vida, e a gente nunca é também o mesmo, né? E como você se reencontra? Você precisa dar uns passos para trás, sabe? Lembrar do que você gostava na infância, do que você gostava de fazer na adolescência. É claro que são fases diferentes na vida, provavelmente agora você deve estar na vida adulta, ou no início da vida adulta, mas assim, isso te traz umas lembranças, isso lembra quem você realmente é, sabe? Quando você for conversar com alguém, não deixa de expor sua opinião por medo de ser julgado, por medo de não ser adequado. Se você discorda de alguém, você pode falar, tudo na vida a gente pode expressar com jeitinho, né, sem falta de educação, não tô falando disso. Você pode se expressar, você pode falar o que você pensa, você pode discordar. E isso não vai fazer com que a outra pessoa te ame menos. Quando você coloca um limite, quando você mostra quem você realmente é, como eu disse, você abre espaço para as pessoas gostarem de você como você é, na sua essência, na sua autenticidade. E outra, gente, a gente só tem uma vida. Você vai viver ela sendo outra pessoa? Quando você vai viver ela sendo você mesmo? Seja você, traga para você as coisas que condizem com a sua essência, com a sua autenticidade. Então é isso, agradeço por vocês terem compartilhado esses minutinhos comigo. A gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Um beijo e tchau!